Na semana passada, uma paciente me olhou diretamente nos olhos e me disse algo que me deixou gelada. Doutora, acho que meu marido nunca me amou realmente, mas não sei como ter certeza. Eles estavam casados há 15 anos, tinham 3 filhos, uma casa linda, férias anuais, mas ela sentia um vazio que não conseguia explicar. O que descobrimos juntas naquela tarde mudou completamente minha compreensão sobre algo fundamental. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Existe uma diferença abismal entre um homem que age como se te amasse e um homem cujo cérebro foi literalmente reorganizado pela sua presença. Esta mulher não estava louca, não estava sendo dramática, não estava pedindo demais. Sua intuição a estava alertando sobre algo que venho confirmando ao longo de anos de observação clínica. Quando um homem experimenta amor profundo e real, seu sistema nervoso sofre mudanças tão específicas que se manifestam em padrões linguísticos completamente previsíveis. Seu cérebro começa a processar o mundo de maneira diferente, e essa transformação se reflete em 5, na verdade 6, palavras muito concretas que ele começará a usar de forma natural, espontânea, sem nem mesmo perceber. Mas aqui está o problema. A maioria das mulheres nunca aprendeu a reconhecer esses sinais. Fomos treinadas para buscar flores, declarações dramáticas, gestos românticos, mas ignoramos completamente as transformações linguísticas mais sutis que revelam o estado real do coração de um homem. E quando não sabemos o que procurar, podemos passar anos, até mesmo décadas, confundindo hábito com amor, familiaridade com conexão profunda. Primeira palavra: nosso. A primeira palavra que aparece quando um homem está experimentando essa transformação neurológica é tão simples que você poderia passar completamente despercebida: nosso. Mas não me refiro ao nosso que ele usa quando fala do carro que vocês compartilham ou da hipoteca que pagam juntos. Me refiro ao nosso, que emerge quando seu cérebro deixou de processar a vida desde a individualidade para processá-la a partir do que observo como identidade compartilhada integrada. Escute a diferença: meu futuro versus nosso futuro, minha casa versus nosso lar, meu lugar favorito versus nosso lugar especial. Essa mudança não é consciente. Não é algo que ele decide fazer para te impressionar. É a manifestação natural de um cérebro que reorganizou seus mapas de identidade para incluir outra pessoa como parte fundamental de sua estrutura mental. Tenho que te contar algo que me surpreendeu profundamente quando comecei a documentar esses padrões em minha prática clínica. Um homem pode viver com você, dormir ao seu lado todas as noites, apresentá-la como sua parceira, até mesmo casar-se com você e nunca experimentar essa integração neurológica. Seu cérebro pode manter completamente separada sua identidade individual da relação que tem com você, e isso não o torna uma pessoa má, mas significa que para ele você continua sendo alguém com quem ele compartilha a vida, não alguém que forma parte integral de sua identidade. A diferença é profunda e tem consequências que se estendem por toda a relação. Quando um homem integrou neurologicamente uma mulher em sua identidade, as decisões que toma, os planos que faz, até mesmo a forma como se vê no futuro, automaticamente a incluem. Não é que ele se lembre de considerá-la, é que seu cérebro já não consegue processar esses conceitos sem incluí-la. Segunda palavra: sempre. E aqui chegamos a algo que mudou completamente minha perspectiva sobre o amor masculino. A segunda palavra que aparece nesse processo de transformação é sempre, mas aparece em um contexto muito específico que a maioria das mulheres não consegue distinguir. Não é o sempre das promessas românticas ou das declarações apaixonadas.
É o sempre que surge quando ele descreve a estabilidade emocional que experimenta com você. Sempre me sinto em paz quando você chega em casa. Sempre sei que posso contar com você. Sempre me faz sentir que tudo vai ficar bem. Esse tipo de sempre revela algo que poucas mulheres compreendem. Seu sistema nervoso encontrou em você o que observo como regulação homeostática emocional. Sua presença não apenas lhe agrada, não apenas ele a desfruta, ela literalmente regula seu estado interno. Isso é completamente diferente da excitação romântica ou da atração sexual. Estamos falando de algo muito mais profundo, um homem cujo sistema nervoso identificou sua presença como um fator regulador de seu equilíbrio emocional interno. Quando ele diz sempre nesse contexto, está reportando um padrão neurológico que seu cérebro estabeleceu com você. Percebi em décadas de trabalho clínico que quando um homem encontra essa regulação emocional em uma mulher, algo muda fundamentalmente na forma como ele se relaciona com o mundo. Ele não está apenas namorando você ou compartilhando a vida com você. Você se tornou parte essencial de seu sistema de estabilidade emocional. Terceira palavra, você. Agora quero falar sobre a terceira palavra, que é provavelmente a mais reveladora de todas, embora também a mais fácil de ser mal interpretada. É a palavra você, mas usada de uma maneira muito específica. É quando ele começa a descrever seu próprio crescimento, sua própria transformação, sua própria evolução pessoal em termos do que você gera nele. Você me faz querer ser um homem melhor. Nunca fui tão eu mesmo com ninguém. Você traz à tona o melhor de mim. Com você, descubro partes de mim que não sabia que existiam. Quando você escuta esse tipo de frases, não está escutando simples elogios românticos. Está escutando um homem que está experimentando o que identifico como crescimento pós-traumático positivo relacional. Sua identidade fundamental está se expandindo em resposta à sua presença. Não é que você o esteja mudando ou que ele esteja tentando te impressionar. É que a interação com você está ativando potenciais nele que permaneciam adormecidos. Seu cérebro está literalmente criando novas conexões neuronais em resposta à segurança emocional que encontra com você. E isso me leva a te contar algo que observei uma e outra vez em meu consultório. Os homens que experimentam esse tipo de crescimento relacional não conseguem fingir isso. Não conseguem fabricar essa sensação de expansão pessoal. Ou está acontecendo porque as condições neurológicas estão presentes, ou simplesmente não está acontecendo. E quando não está acontecendo, não importa quanto tempo você passe com ele, não importa quanto você se esforce, não importa quanto amor você dê, a transformação neurológica profunda não pode ser forçada. Ela emerge naturalmente quando existe compatibilidade genuína. Quarta palavra, lar. Chegamos agora à quarta palavra, que considero uma das mais poderosas no vocabulário do amor profundo, lar. Mas quando um homem começa a usar essa palavra para se referir a você ou à sensação que tem com você, está comunicando algo que transcende completamente a atração romântica tradicional. Com você, me sinto em casa. Você é meu lar. Quando chego onde você está, chego em casa. Essa palavra revela que seu sistema nervoso consegue entrar em estado de descanso completo na sua presença. Ele não está em modo sobrevivência, não está em modo performance, não está em modo competição, está em modo recuperação parasimpática profunda. Para entender a importância disso, você precisa saber que os homens adultos vivem a maior parte de suas vidas em estados de alerta social e profissional. Seu sistema nervoso está constantemente avaliando ameaças, oportunidades, competição, status. Quando um homem diz que com você ele se sente em casa, está comunicando que você é a única pessoa no mundo com quem ele pode desativar completamente esses sistemas de sobrevivência social. Isso é infinitamente mais íntimo do que sexo, mais profundo do que paixão, mais significativo do que qualquer declaração romântica.
Você está presenciando um homem que encontrou o único lugar no mundo onde pode existir sem máscaras, sem defesas, sem a necessidade de provar nada. Seu cérebro catalogou sua presença como zona de segurança absoluta. Em minha experiência clínica, quando um homem encontra esse tipo de segurança emocional profunda, ele a protege com tudo que tem, porque encontrar alguém com quem você pode verdadeiramente descansar emocionalmente é extraordinariamente raro. Quinta palavra, para sempre. A quinta palavra que completa esse padrão linguístico do amor profundo é para sempre, mas aparece em um contexto muito diferente do que você poderia imaginar. Não surge em momentos românticos ou em declarações apaixonadas. Aparece quando ele fala espontaneamente do futuro com você, sem pressão, sem contexto dramático, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é o que quero para sempre. Me vejo com você para sempre. Quero que isso dure para sempre. Quando um homem usa para sempre dessa maneira, seu cérebro está fazendo algo muito específico. Está integrando a relação atual em seus mapas neuronais de planejamento futuro de longo prazo. Os homens, especialmente depois de certa idade, não projetam futuro com facilidade. Sua programação neurológica os inclina para ciclos mais curtos, para manter opções abertas, para não comprometer recursos futuros sem evidência sólida de que vale a pena o investimento. Quando começam a usar para sempre de forma natural, estão comunicando que seu cérebro processou a relação como um investimento de recursos de longo prazo que supera qualquer análise de custo-benefício. Observei em minha prática que quando um homem começa a falar naturalmente sobre para sempre, algo fundamental mudou em como ele vê a relação. Não é mais uma questão de vamos ver como vai. É uma certeza neurológica de que essa pessoa é parte integral de seu futuro. Sexta palavra, bônus, seguro. Mas quero te contar sobre uma sexta palavra que identifiquei como bônus nesse padrão e é seguro. Quando um homem diz, me sinto seguro com você, você é meu lugar seguro, com você posso ser completamente eu mesmo, está expressando algo que vai muito além da confiança básica ou do conforto. Está comunicando que você conseguiu algo extraordinariamente raro, tornar-se a única pessoa no mundo com quem ele pode desativar completamente seu sistema de sobrevivência social masculina. Ele não precisa mais competir com você, te impressionar, demonstrar seu valor, manter seu status. Pode simplesmente existir em seu estado mais autêntico, porque sua presença não representa nenhuma ameaça para sua autoestima ou sua posição no mundo. Em décadas estudando relacionamentos e atendendo pacientes, aprendi que essa sensação de segurança emocional profunda é o alicerce do amor maduro. Sem ela, tudo o mais, a paixão, a atração, a compatibilidade intelectual, eventualmente se desgasta, mas com ela você tem a base para construir algo que pode durar uma vida inteira. A importância da coerência comportamental. Agora escute-me bem, porque isso é crucial. Essas 6 palavras não têm valor a menos que venham acompanhadas de coerência comportamental. Um homem pode aprender esse vocabulário, pode imitar esses padrões, pode usar essas expressões para obter o que quer. A diferença está em se suas ações respaldam suas palavras, se sua vida reflete essas declarações, se suas decisões são coerentes com esse vocabulário. Quando essas palavras emergem acompanhadas por comportamentos coerentes, você não está escutando manipulação romântica, está escutando relatos diretos de uma transformação neurológica que está ocorrendo em tempo real no cérebro dele. Está presenciando um homem que está experimentando o que observo como a revolução silenciosa do amor maduro. A outra face da moeda, mas também preciso te contar a outra face dessa moeda, porque minha responsabilidade com você é dar clareza completa, não apenas esperança.
Vi mulheres passarem anos esperando ouvir essas palavras de homens que nunca vão experimentar essa transformação neurológica. E essa percepção, embora inicialmente dolorosa, pode ser profundamente libertadora. Nem todos os homens são capazes desse nível de integração emocional. Nem todos conseguem acessar esses estados de vulnerabilidade estrutural. Nem todos conseguem desativar seus sistemas de sobrevivência social. E isso não os torna homens ruins, mas os torna incapazes desse tipo específico de amor que transcende o tempo e se torna algo estrutural. Reconhecer essa verdade é parte da maturidade emocional que desenvolvemos quando entendemos que o amor profundo não pode ser ensinado, não pode ser forçado, não pode ser criado por esforço ou dedicação. É uma emergência neurológica que ocorre quando as condições corretas se encontram no momento correto com a pessoa correta. O poder de reconhecer os padrões. E aqui chegamos a algo que considero fundamental para seu bem-estar emocional. Aprender a reconhecer esses padrões linguísticos não é apenas para identificar quando um homem está profundamente apaixonado, também é para identificar quando ele não está. Também é para entender que você pode passar anos em uma relação onde nunca aparecem essas transformações linguísticas. E isso te diz tudo o que você precisa saber sobre a natureza real dessa conexão. Essa habilidade de reconhecimento te protege de investir décadas da sua vida em relações que nunca vão alcançar a profundidade que você busca. Te permite tomar decisões baseadas em evidência neurológica real, não em esperanças, projeções ou potencial imaginado. Te dá o poder de distinguir entre o homem que está agindo apaixonado e o homem que está sendo neurologicamente transformado pela sua presença. Mas, mais importante ainda, quando você aprende a reconhecer essas transformações nos outros, também desenvolve a capacidade de reconhecer quando você mesma está experimentando essa reorganização neurológica profunda. Pode identificar quando um homem se tornou seu lar emocional, quando você integrou alguém em sua identidade fundamental, quando você encontrou seu lugar seguro. A reciprocidade é fundamental. Essa reciprocidade é absolutamente fundamental, porque o amor profundo não é unidirecional. Não é suficiente que ele experimente essa transformação se você não a experimenta também. Não é suficiente que você se sinta em casa com ele se ele não se sente em casa com você. O amor que transcende o tempo requer compatibilidade neurológica bilateral. Quando duas pessoas experimentam simultaneamente essa reorganização neurológica, quando ambas integram o outro em sua identidade fundamental, quando ambas encontram no outro seu lugar seguro, quando ambas podem usar essas palavras de forma natural e coerente, cria-se algo que identifico como o sistema de amor autorregulado. É uma forma de amor que não depende da intensidade emocional constante, que não requer drama para se manter viva, que não precisa de novidade para continuar sendo interessante. É um amor que se baseia na compatibilidade neurológica profunda, na ressonância de sistemas nervosos que encontraram no outro a capacidade de regulação e crescimento mútuo. Essa é a diferença entre ter uma relação romântica e criar um ecossistema emocional, entre estar apaixonados e estar neurologicamente integrados, entre compartilhar a vida e gerar uma forma de vida completamente nova que é mais rica e profunda do que qualquer um de vocês poderia criar individualmente. Amor, jovem versus amor maduro. O amor jovem busca intensidade, paixão, novidade, conquista. O amor maduro busca profundidade, estabilidade, crescimento mútuo, transformação recíproca. Essas 6 palavras são os marcadores linguísticos que te permitem distinguir entre um e outro. São os sinais que te indicam quando um homem passou da fase química do amor para a fase estrutural do amor. Mas essa transformação não ocorre automaticamente com o tempo. Não é algo que acontece porque uma relação dura anos ou porque duas pessoas se acostumam uma com a outra.
Essa transformação ocorre quando existe compatibilidade em nível neurológico, emocional e existencial. Quando dois sistemas nervosos encontram no outro a capacidade de regulação, crescimento e descanso profundo. Vi homens que experimentam essa transformação depois de meses com uma mulher e vi homens que vivem décadas com uma mulher sem nunca experimentar essa reorganização neurológica. O tempo não é o fator determinante. A compatibilidade profunda, a ressonância neurológica, a capacidade de regulação mútua, esses são os fatores que geram essa transformação. A verdade mais libertadora. E isso me leva a uma das verdades mais libertadoras que posso compartilhar com você. Você não precisa conquistar o amor profundo de alguém. Você não precisa se esforçar para que alguém experimente essa transformação neurológica. Você não precisa provar seu valor para que alguém integre sua presença em sua identidade fundamental. O amor profundo é uma emergência natural que ocorre quando dois sistemas nervosos encontram compatibilidade real. Ou acontece ou não acontece. E quando não acontece, não é porque você não é suficiente, não é porque você não fez o certo, não é porque você não amou o suficiente. É simplesmente porque a compatibilidade neurológica profunda não está presente. Essa compreensão transforma completamente sua relação com o amor. Você não vive mais na ansiedade de ele realmente me ama, porque pode reconhecer os marcadores neurológicos do amor profundo. Você não interpreta mais sinais ambíguos, porque sabe exatamente o que procurar. Você não investe mais anos em relações que nunca vão alcançar a profundidade que você precisa, porque pode identificar cedo se essa transformação está ocorrendo ou não. Reconhecendo algo extraordinário. Quando você escuta essas 6 palavras emergindo de forma natural no vocabulário de um homem, quando as vê respaldadas por ações coerentes, quando as sente surgindo também em seu próprio vocabulário em direção a ele, reconheça que está presenciando algo extraordinário, a emergência do amor neurologicamente profundo. Esse é o amor que vale a pena esperar, que vale a pena reconhecer, que vale a pena proteger. É o amor que transcende a química inicial e se torna algo estrutural, algo que pode ser a base de uma vida compartilhada, algo que pode resistir à passagem do tempo e às inevitáveis crises que toda relação enfrenta. Mas, mais do que isso, quando você encontra esse amor e o reconhece nessas transformações linguísticas, respaldadas por coerência comportamental, sabe que encontrou algo que transcende a relação romântica tradicional. Encontrou a possibilidade de criar, junto com outra pessoa, uma forma de vida que honra o melhor de ambos e transcende as limitações individuais de ambos. Uma vida onde nosso, sempre, você, em contextos de vulnerabilidade, lar, para sempre e seguro, se tornam o vocabulário natural de uma existência compartilhada, que é simultaneamente o lugar de descanso emocional e crescimento pessoal de duas pessoas que encontraram no outro seu lugar seguro para a vida. A transformação pessoal, através do reconhecimento. E aqui quero te contar algo que me impactou profundamente em todos esses anos, observando casais e trabalhando com pacientes. Quando uma mulher aprende a reconhecer esses padrões linguísticos, não apenas transforma sua capacidade de escolher parceiro, mas desenvolve uma relação completamente diferente consigo mesma. Começa a entender que seu valor não se mede por sua capacidade de conseguir que alguém a ame, mas por sua habilidade para reconhecer quando alguém está experimentando uma transformação neurológica real em sua presença. Essa distinção é revolucionária porque elimina toda a ansiedade que vem de estar constantemente interpretando sinais, buscando validação, tentando decifrar se ele realmente te ama ou não. Quando você sabe o que procurar, quando pode identificar esses marcadores neurológicos do amor profundo, vive de um lugar de clareza emocional que é profundamente libertador.
para quem passou por relações difíceis. Mas também quero falar sobre algo que notei especificamente em mulheres que viveram relações tóxicas ou passaram por divórcios difíceis. Essas mulheres desenvolvem uma hipervigilância emocional que pode fazê-las duvidar mesmo quando estão escutando essas transformações linguísticas autênticas. Foram tão machucadas por palavras vazias que podem desconfiar até mesmo das palavras que surgem da reorganização neurológica genuína. Se você se identifica com isso, quero que saiba que sua cautela não é paranoia, é sobrevivência inteligente, mas também quero que saiba que existe uma diferença palpável entre as palavras que surgem da manipulação e as palavras que surgem da transformação neurológica profunda. A diferença está na coerência, na espontaneidade, na naturalidade com que aparecem e, sobretudo, nas ações que as acompanham. Um manipulador pode aprender esse vocabulário, mas não pode sustentá-lo de forma natural e coerente a longo prazo. Não pode fabricar a espontaneidade genuína com que essas palavras emergem quando um homem está realmente experimentando essa reorganização neurológica. Não pode manter a coerência comportamental que deve acompanhar essas transformações linguísticas. A prova do tempo inconsciente. E isso me leva a te contar sobre algo que observo como a prova do tempo inconsciente. Quando um homem está fingindo amor ou manipulando emoções, eventualmente se cansa de manter a performance. As palavras corretas começam a aparecer de forma mais forçada. A coerência entre palavras e ações começa a se desmoronar. A espontaneidade se torna algo calculado. Mas quando um homem está experimentando uma transformação neurológica genuína, essas palavras não requerem esforço. Não são uma performance que deve manter, são a expressão natural de como seu cérebro está processando a realidade. Por isso podem se sustentar no tempo, por isso se tornam mais frequentes e naturais, não menos. Também observei algo fascinante em mulheres que conseguiram criar esse tipo de conexão profunda. Desenvolvem o que identifico como a confiança neurológica. Não é a confiança que vem das promessas ou das declarações, é a confiança que vem de reconhecer que estão presenciando uma transformação cerebral real em outra pessoa. Essa confiança é diferente porque não depende da interpretação subjetiva ou da esperança. Depende do reconhecimento de padrões neurológicos objetivos que se manifestam na linguagem espontânea.